Boa tarde, professor. Eu me chamo Alana Ellen Fonseca Lima e eu irei apresentar o trabalho sobre a classificação de Hansway aplicada no algoritmo PSO. Inicialmente, eu criei uma classe e essa classe possui uma função chamada sensibilidade e especificidade. Ela recebe um array com as regras de cada partícula e esse array irá percorrer cada linha do dataset que irá comparar com as regras da partícula com as colunas do dataset. Por exemplo, o primeiro item de um array é 1. Então, ele vai lá na primeira linha, vai lá na primeira coluna do dataset, e se for 1, se for igual, ele adiciona a contagem mais 1. Essa contagem, depois de fazer a comparação com o número de itens no array que foi passado, ele vai ver se for maior do que 0, quer dizer que ele previu como 1. Se for menor, ele previu como 0. E no caso, 1 está caracterizado como Hansway e 0 é caracterizado como Goodway. E aí, essa função ela vai calcular falso positivo, falso negativo e verdadeiro positivo, verdadeiro negativo. E com isso, que ela vai calcular essa sensibilidade e a especificidade. Essa daqui é a função fit, onde que vai dar o valor para o algoritmo, para poder ir treinando, e que vai ser o retorno da função. Como o PSO está projetado para minimizar uma função, então eu coloquei aqui 1 menos a sensibilidade vezes a especificidade. Como sensibilidade no máximo é 1 e especificidade também, então no máximo que pode é 1 vezes 1 e 1 menos 1, que significa que ele acertou 100% aí. Mas ele vai variando, pode ser 0,8 vezes 0,2 e vai dar um valor, enfim, essa é a função fit. Eu criei também uma outra chamada sensibilidade e especificidade 2, que basicamente é a mesma coisa, porém o retorno ele é diferente. Em vez de retornar o valor da função fit, ele vai retornar o verdadeiro positivo, falso negativo e verdadeiro negativo. E a sensibilidade e a especificidade, que é para poder fazer as análises do resultado. E aqui foi usado, foi testado com um dataset de treino, E na terceira é usado o dataset de teste para saber o valor de dados que não foram usados para treino. E a última matriz é a matriz de confusão. E essas são as funções, que eu vou usar no PSO, E assim, como o dataset ele tem mais de 900 colunas, que são muitas, eu tentei usar uma técnica de redução de dimensionalidade, que é o PCA. E assim, ele reduz, essa técnica reduz o número de colunas para que o algoritmo seja mais eficiente, só que nessa redução, as novas colunas que esse algoritmo cria, eu não consegui aplicar os valores por causa do range, do algoritmo do PSO, porque no PSO, eu vou tentar programar para ficar entre 0 e 1. E essa função de PCA, ela me dá valores negativos, menos 1,8, valores maiores do que 1, 1,6. E aí, como eu não soube direito qual deles colocar, então eu não consegui usar essa técnica. Eu também tentei usar a técnica LDA, que ela avalia as variáveis de mais relevâncias para identificar a classificação, só que com o cálculo ele estava me retornando apenas uma coluna, que também não é bom, então eu não usei nenhum desses dois, mas eu achei válido tentar. Aqui nos parâmetros eu coloquei uma quantidade de partículas mais elevadas para poder ter mais aleatoriedade e mais dividido pelo espaço, e talvez o indivíduo fique mais próximo de um ótimo local.
E como o cálculo da função fit é muito demorado, porque ele percorre todo o dataset de treino, então se colocar muitas iterações, o algoritmo vai demorar demais. Aqui 50, assim, já demorou bastante, né? E as dimensões eu coloquei 15, o range de 0 a 1, né, que são as regras, os valores da regra. E aqui eu criei também uma função chamada evoluir, né? Que são as iterações, né, para ir melhorando. Aqui eu vou salvando o melhor indivíduo, crio uma lista com a média, com o desvio padrão. E aí eu salvo essa lista, vai pegando a média e desvio padrão, assim, a cada iteração, para depois plotar no gráfico. Como o algoritmo original lá que está no seu repositório, professor, ele vai plotando cada iteração, os valores das partículas, né? Vai plotando cada iteração. Aí só que como para esse problema aqui específico a gente está usando muito mais de 2 dimensões, então não dá para plotar os valores das partículas porque elas teriam muitas dimensões, de 10, 15, 20, enfim, dependendo de quanto configurar aqui. Então eu não vou plotar a cada iteração, né? Aí depois que roda o código, ele vai retornar um dicionário com um objeto, que é o melhor indivíduo, o objeto com o melhor indivíduo e uma lista dos melhores indivíduos. Aqui. E uma lista também com a média das iterações e do desvio padrão das iterações. Aí ele plota com esses valores e ele vai plotar esse gráfico aqui. E aqui a gente tem as iterações, aqui a gente tem as partículas, a média está em azul e o desvio padrão está em laranja, né? Só que aí, como a função fit, ela, né, tá para minimizar novamente, então o algoritmo da função, então quanto mais ele cai, melhor, né? E aqui a gente tem uma queda, tá bem equilibrado, na verdade. E, bom, essa foi a função evoluir, eu vou passar para a função analítica, que ela recebe o resultado do melhor indivíduo, né, gerado por essas iterações. O computador pediu carga aqui. Enfim, essa função ela vai receber, né, o melhor indivíduo e que é gerado pelas iterações do Swart, sei lá. E aí é jogado dentro dessa função da função de especificidade, sensibilidade e especificidade. E aí vem o resultado, né? No caso aqui, o que diz aqui é que ele testou em 200 itens, no caso. Aí ele mostra os verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos, falsos negativos, a acurácia, a sensibilidade e a especificidade, né? Que aqui é a matriz de confusão. E aqui foi da parte de teste, né? Vou explicar essa parte aqui também, que eu defino os itens do dataset, né, que eu vou treinar, eu vou usar para fazer o cálculo da função. E isso aqui é de quantos itens, depois desse número, que eu vou usar para teste, né? E aí aqui eu instancio a classe função, né, Swart, e aqui eu inicializo ela, né, e depois eu uso na função de evoluir. Depois de evoluir,
é,